Olá, turminha. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, moçada, a gente está adotando essa nova ferramenta aí de acesso ao conteúdo, né? Com essas aulinhas gravadas. Eu acho muito positivo, porque uma aula gravada você pode acessar no momento em que você tem tempo, que você tá afim, que você tá com alguma dúvida, né? Vai estudar para a prova. E aí você acessa e você assiste o conteúdo que melhor lhe convém, né? Então vai ser muito bom, vai ser bastante proveitoso, tá certo? Bem, pessoal, olha só, nós estamos finalizando aí a fisiologia, né, humana, falando do corpo humano. E aí agora nós vamos falar do sistema nervoso e na sequência do sistema endócrino, sistema hormonal, né? São dois assuntos muito extensos, então provavelmente eu vou ter que gravar em duas partes, até porque eu já tinha gravado essa aula de sistema nervoso, ela ficou muito longa e o YouTube não deixou que baixasse, né? Então eu vou dividir em duas partes essa, e do sistema endócrino também será dividido em duas partes, combinado? Bem, turminha, olha só, sistema nervoso, a gente sempre começa conversando sobre a função, né? Qual é a finalidade, para que serve um determinado sistema. A complexidade do sistema nervoso é tão grande, turma, que essa complexidade ela se reflete aqui nas funções, né? Ó, perceba, são muitas funções, né? Mas se a gente for analisar de forma resumida, eu poderia dizer que o sistema nervoso é um sistema integrador entre todos os sistemas do nosso corpo. Porque todos os estímulos que vão fazer o nosso organismo funcionar, direta ou indiretamente, vão partir desse sistema, né, do sistema nervoso, né? Inclusive, o sistema nervoso estudado junto com o sistema endócrino, que vem em seguida, eles são chamados conjuntamente de sistema de controle do organismo, porque os dois se complementam, né? Tá? Mas vamos lá, olha só. Então as funções estão todas aqui, né? Mas eu quero começar já de forma prática, para a gente não fazer com que essa aula seja mais dinâmica e proveitosa, né? Olha só, falar do básico, começar pelo início, que é conversando sobre uma das células nervosas. Perdão, pessoal, hoje o ar está extremamente seco, tá complicado, né? Olha, veja bem, olha o que eu acabei de falar, né? Quando a gente questiona célula de sistema nervoso, em geral, quem já estudou o assunto vai lembrar de neurônio. Só que o neurônio é a mais importante, tá? É a mais lembrada, porém não é a única célula. O neurônio ele tornou-se uma célula altamente especializada na função dele, que é conduzir um impulso nervoso, um impulso de origem elétrica, né? Então, essa é a função do neurônio. É transmitir da forma mais rápida, da forma mais eficiente, um determinado estímulo para o seu local de ação, correto? Esse local de ação ele pode ser um músculo, né? Ele pode ser uma glândula, correto? Então ele vai responder a estímulos tanto externos quanto internos, né? Mas vamos conhecer um pouquinho então a anatomia dessa célula especializada. Turminha, olha só. Um estímulo ele sempre vai ter que ser captado. Esse estímulo ele vai ter que ser processado para gerar uma resposta eficiente, e essa resposta ela vai ter que ser conduzida através de uma parte desse neurônio, conduzida para o seu local de ação. Por isso que o impulso ele sempre vai se iniciar nos dendritos, né? Olha lá do lado esquerdo, faz analogia com os dedos do neurônio, né, tá? Então você tem os dendritos que vão captar esse estímulo. Aí esse estímulo ele vai ser processado, então ele vai para o corpo celular,
que é onde está o núcleo da célula, correto? E aí esse estímulo vai gerar uma resposta, e essa resposta ela vai ser transmitida através do da maior estrutura do neurônio, né, tá? Da maior terminação do neurônio, que nós chamamos de axônio. É o rabinho, é o rabo aqui do neurônio, né, tá? Então, lembre-se que esse é o conceito inicial. O estímulo nervoso através do neurônio, ele tem um caminho único: dendrito, corpo celular, axônio. Isso é uma regra, ok? Tá? Só que perceba que nós temos outras estruturas também, né, nesse neurônio. Olha lá, dá uma olhadinha aqui. A maioria dos neurônios, eles são envolvidos por membranas, capinhas de uma gordura. E essa gordurinha, ela é chamada tecnicamente de bainha de mielina. Vocês estão vendo, como se fossem aí, esses marshmallows, né, envolvendo o axônio aí, tá certo? Essa bainha de mielina é uma gordura, como eu falei. Então essa gordurinha, ela vai agir como um isolante elétrico, tá? Então olha só, se é um isolante elétrico, você tem que saber interpretar qual é a finalidade dessa bainha de mielina. Muitos pensam que se você tem uma estrutura envolvendo o neurônio, a função seria proteção. E não tem a ver com proteção. Tem a ver com condutividade mais eficiente desse estímulo, correto? Vamos entender como é que funciona? Olha só, o estímulo ele vai se iniciar pelo neurônio. Aí ele vem pelo dendrito, passa pelo corpo celular, que é o núcleo da célula. Aí ele vai começar a passar pelo axônio. Só que quando ele chega ali na bainha de mielina, é uma gordura. Então o impulso ele não consegue passar ali. Por quê? Porque ele é isolante. Então o impulso ele pula para a parte do neurônio seguinte, onde não tem bainha. E assim sucessivamente. Então os especialistas falam que o estímulo ao longo do axônio ele é um estímulo saltatório, né? Ele vai pulando, pulando, pulando. E qual vai ser a consequência disso? Esse estímulo ele vai chegar de forma muito mais rápida, de forma eficiente no seu local de ação. Tudo bem, tá? Inclusive, em termos práticos, né, que já apareceu em vestibular, só lembrar vocês que existe uma doença autoimune neurodegenerativa, né, tá? Muito conhecida, chamada de esclerose múltipla. E na esclerose múltipla, os neurônios eles perdem essa capacidade de formar essa bainha de mielina. Então, consequentemente, né, o impulso ele é gerado, mas ele não consegue chegar no seu local de ação. E é uma doença, né, muito grave, porque a pessoa ela vai perdendo todas as funções do sistema nervoso, né, tá? Bom, e aí quando o estímulo chega lá no finalzinho do axônio, você perceba pelo esqueminha, olha lá, você está vendo um monte de botõezinhos lá, né, tá? Isso são vesículas. E essas vesículas estão cheias de substâncias que vão permitir que o estímulo passe de um neurônio para outro, né, tá? Você já vai entender o porquê. Vamos em frente então, tá bom? Bom, antes de falar da condução do estímulo de um neurônio para outro, só lembrar vocês desse detalhe aqui. Eu falei que o neurônio é a principal, né, célula do sistema nervoso, porém não é a única. O neurônio, gente, para poder funcionar, ele precisa de células acessórias, né, tá? Então você vai ter células que vão nutrir o neurônio, você vai ter células que vão dar sustentação ao tecido nervoso, você vai ter células que vão fazer a defesa, né, tá? Retirando toxinas aí do tecido nervoso, tá certo? Então nós temos um conjunto de células chamadas de células da glia, tá? É a neuróglia, tudo bem? Não há necessidade de você saber, né, o nome de cada uma, mas é importante você saber que elas existem, né, e qual é a função. Tudo bem, tá? Bem, vamos lá, vamos falar então de um detalhe muito importante aqui, que é a passagem do estímulo do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio. Olha lá.
Um neurônio, gente, fisicamente, um neurônio ele não cola no outro, tá? Não existe, ok, ligação direta entre neurônios. Existe um espacinho entre neurônios, né? Esse espacinho ele é chamado de sinapse. É uma fenda, né? A fenda sináptica, tá? Então, se existe um espacinho e o estímulo elétrico ele se propaga ao longo do neurônio, quando ele chegar aqui no finalzinho do neurônio, olha lá, você vai ter a transformação do impulso elétrico em um impulso químico. Isso é muito importante você lembrar e entender. Olha lá. Então agora você vai ter o quê? Você vai ter um estímulo químico na sinapse. Por quê, pessoal? Porque você vai ter a liberação e a ação dos famosos neurotransmissores, né? São neurohormônios. Sendo neurohormônios, são de natureza química, beleza? Então o impulso vai passar, que era elétrico, vai se transformar no impulso químico neste momento, e quando ele passa para o neurônio seguinte, ele se torna de novo um impulso elétrico, tá certo? Agora, é importante que você entenda esse esqueminha que está em destaque aí no slide. Olha lá, muito comum em questões, né? O que você está vendo, pessoal? Na parte de cima, você está vendo o neurônio pré-sináptico. Na parte de baixo, você está vendo o neurônio pós-sináptico, correto, tá? Então, na verdade, o que você está vendo na prática? Você está vendo o axônio de um neurônio, né, do pré-sináptico, e o dendrito do neurônio seguinte, do pós-sináptico, tá certo? Então, é importante que você saiba fazer essa análise, né, tá? E você está vendo lá, ó, os neurotransmissores, né, sendo liberados, ok? E esses neurônios eles vão sendo captados por proteínas receptoras, né, no neurônio seguinte. Olha lá, pessoal, né? Então você tem a ação dos neurotransmissores através do quê? Do estímulo de sua captação, né, tá? Ou da inibição de sua captação, ok? E aí você tem, olha só, você tem, ó, canais de sódio, né, tá, que permitem a passagem. Lembre-se que eu falei que isso é uma célula, né, turma? Então, se é uma célula, você tem membrana plasmática aí. Então, você está tendo transporte de neurotransmissores, né, de uma membrana para outra. Correto? Tudo bem? Ó, olha só, nós temos aqui uma infinidade de neurotransmissores, turma. Esses aqui são os principais, né, os mais conhecidos. Eu não vou comentar sobre todos, né, tá? Alguns aqui talvez sejam muito conhecidos de vocês, né, tá? Talvez o mais comentado hoje em dia na mídia seja a tal da dopamina, né, tá? A dopamina ela está relacionada com comportamentos, né, compulsivos, como por exemplo a pessoa ela vai comer muito porque a comida ela vai agir num centro específico do cérebro chamado centro de recompensa, né, tá? Então a pessoa ela se sente bem, ela vai ter vai disparar um mecanismo de prazer, né, tá? Quando você usa uma droga, por exemplo, né, tá certo? Uso compulsivo do celular, né? Hoje em dia tem sido muito comentado, né, na área de saúde, que infelizmente, né, tornou-se uma situação preocupante, né, para a parte mental das pessoas, tá certo? A dependência que as pessoas criaram, né, em relação a uma série de situações, né, e de substâncias. E é importante falar, pessoal, que quando você usa qualquer substância que vai agir no sistema nervoso, seja álcool, seja o fumo, a nicotina, seja um medicamento, né, para curar uma depressão ou para curar uma dificuldade de dormir, uma insônia, né? A pessoa vai ter que tomar um calmante, o famoso calmante, seja para controlar uma ansiedade, né, TDAH, por exemplo, seja o uso de drogas ilícitas como cocaína, crack, LSD, maconha, tá? Todas essas substâncias, gente, que vão agir no sistema nervoso, elas vão agir
alterando a chamada química cerebral. Então elas vão agir alterando o quê? A ação de alguns neurotransmissores aqui, tá certo? Como eu falei, estimulando ou inibindo a captação desses neurotransmissores, tá bom? Bom, eu gostaria que você guardasse de antemão dois aqui que vão ser muito importantes, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, tá? Que são a noradrenalina e a acetilcolina, tá? A adrenalina aqui, ó, ela foi colocada de forma errônea, né? Nesse esqueminha aqui que a gente pega da internet, né? Tá? A adrenalina, na verdade, é um hormônio, não é um neurotransmissor, né? Tá? Então guarde, ó, noradrenalina e acetilcolina, beleza? Vamos em frente. Turma, olha só, uma situação fisiológica muito, muito importante, né? Tá? Que é cobrada em vestibulares que vão exigir um pouquinho mais de vocês, né, com um nível de aprofundamento um pouquinho maior, mas é importante você entender como é que funciona, né? A condução do impulso nervoso ao longo do neurônio. Olha lá, para efeito didático, a gente analisa a condução do impulso no axônio, já que o axônio é o prolongamento maior do neurônio que vai transmitir, que vai transportar, levar o estímulo para o seu local de ação, né? Agora, olha só, perceba o primeiro esqueminha lá de cima. Você tem a disposição de cargas positivas do lado de fora da membrana e você tem cargas negativas do lado de dentro da membrana. O que significa isso, moçada? Quando a gente fala de condução elétrica do impulso nervoso, na verdade, nós estamos falando de íons, né? Tá? Nós estamos falando da famosa bomba de sódio e potássio. Olha a importância da bomba de sódio e potássio, você vai ver agora na prática, né? Você estuda, quando você estuda um transporte através de membrana, a gente sempre fala do famoso transporte ativo, né? Com gasto de ATP, de energia, famosa bomba de sódio e potássio, só que às vezes você não entende, nossa, por que é tão importante essa tal de bomba de sódio e potássio, né? Tá aqui um exemplo, tá certo? Então, na condução do impulso nervoso, na contração muscular, né? Então, você percebe, né? Quão importante é esse mecanismo, tá bom? Agora, olha só. Do lado de fora, você vai ter uma maior concentração de sódio, tá? E do lado de dentro, você vai ter uma maior concentração de potássio. Agora, ó, um detalhezinho que às vezes causa estranheza e dúvida na cabecinha de vocês. Pô, sódio é um íon positivo, é um cátion. O potássio é um íon positivo também, né? Também é um cátion. Como é que fica positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, né? Você já vai entender, tá bom? Mas vamos lá, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Esse primeiro neurônio, gente, ele está no estado de repouso, tá? Polarizado. Está polarizado, cargas positivas do lado de fora, negativas do lado de dentro, tá certo? Ele está num potencial de repouso, não está rolando condução do impulso nervoso aqui, ok? Só que para manter esse estado de repouso, olha o paradoxo, né, tá? Isso é que gera uma dúvida. Para manter esse estado de repouso, o neurônio ele gasta energia, turma, ele gasta ATP. Sabe por quê? Porque para manter a quantidade de sódio maior do lado de fora, a bomba de sódio e potássio tem que ficar sempre mandando sódio para fora. Certo? Lembra lá da aula de transporte? Se tem uma quantidade de sódio fora, qual seria a tendência natural, turma? Difusão, né? O sódio passaria de onde tem mais para onde tem menos. Então, a tendência do sódio seria ir entrando. Só que a membrana do neurônio não deixa que isso aconteça, tá? Sempre vai ter que ter mais sódio do lado de fora. Então a bomba tem que ficar jogando sódio para fora, vocês entenderam? E a mesma coisa com potássio. Tem muito mais potássio dentro da célula, tá certo? Qual seria a tendência do potássio? Ficar saindo. Só que a bomba fica sempre jogando potássio para dentro. Então está gastando energia para manter o neurônio em repouso. Olha que coisa, né? Tá? Agora, olha só. Vamos começar a conduzir o impulso nervoso.
para conduzir o impulso nervoso, turma, nós vamos ter que fazer a despolarização da membrana. Olha lá. Então agora, quando você despolariza, você vai inverter as cargas, né, tá? Então agora você vai permitir o quê? Entrada do sódio e saída de potássio. É dessa forma que você vai ter a condução do impulso nervoso. Então você sai do potencial de repouso e você vai para o potencial de ação do neurônio. E aí você vai tendo, ó, uma onda sucessiva de despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. E dessa forma o impulso ele vai se propagando ao longo do axônio. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Agora vamos entender aquela parada lá, aquela situação que eu te falei, né? Por que do lado de fora fica positivo e do lado de dentro negativo se a gente está falando de duas cargas positivas, né? De dois cátions. Tá aqui, turma, a explicação. A explicação tá no mecanismo de ação da bomba de sódio e potássio. Olha lá. Existe uma proteína de membrana, né, tá? Existe nessa bomba, na verdade, é uma proteína, tá certo? Como você pode ver lá no finalzinho, olha lá, tá? No último esqueminha. Onde essa bomba, essa proteína, ela sempre vai pegar 3 sódios e vai jogar para fora, tá? Aqui, ó, meio externo da célula. E vai pegar 2 potássios e jogar para dentro, meio interno. Então isso acontece sucessivamente. Então sempre você vai jogar 3 sódios para fora, 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. Ou seja, sempre vai ter um saldo positivo a mais de sódio. Então vai chegar um momento em que você vai ter muito mais cargas positivas do lado de fora do que do lado de dentro. Então, turminha, na verdade, não quer dizer que do lado de dentro é negativo, né? Na verdade, quer dizer que do lado de dentro é menos positivo do que do lado de fora, ok? Mas, em termos didáticos, convencionou-se falar que do lado de fora fica positivo e do lado de dentro fica negativo quando o neurônio está em repouso. Ficou claro isso? Beleza? Então tá bom. Vamos em frente, tá? Que a aula é longa. Ó, vamos falar um pouquinho da anatomia, né? Divisão do sistema nervoso, turma. Nós temos, didaticamente, nós temos duas grandes regiões do sistema nervoso, né? Anatômicas. O sistema nervoso central, é o eixo central, né? Tá? E o sistema nervoso periférico, tá? Que está onde? Nos membros, né? Tá certo? Então veja bem, olha lá, ó. Sistema nervoso central dividido em todas as estruturas que estão protegidas pela caixa craniana, pelo crânio, ok? E que continua dentro da coluna vertebral. Então nós temos o encéfalo e nós temos a medula espinhal, ou medula espinal, né? Ou medula nervosa, né? E aí eu queria que você notasse um detalhezinho importante. Olha lá. O cérebro é o órgão, é a estrutura principal, mais importante, mais conhecida do encéfalo. Então não são sinônimos, toma cuidado. Olha lá, dá uma olhadinha aqui nesse esquema. Tudo isto aqui, turma, é encéfalo, tirando, obviamente, o início da medula lá embaixo. Mas todas essas estruturas que você está vendo aqui fazem parte do encéfalo. Claro que o principal é o cérebro, né, tá? Então o cérebro, ele tá, obviamente, você sabe, né? O cérebro, ele está relacionado com a parte cognitiva, né? De aprendizado, de memória, de inteligência, de linguagem, das emoções. Essa parte aqui, gente, eu vou ter que interromper a aulinha, tá? Em função daquele problema do tempo. A gente continua, tá certo?